Uma coisa que eu acho que foi o hype inicial dessa notícia, né? Pelo menos entre pessoas que não trabalham com geopolítica, que não abordam o tema, foi o nome novo do BRICS, né? Que na verdade não tem, né? Todo mundo começou, porque lá quando começaram com essa história de BRICS, falaram de BRICS, com a entrada da Indonésia, falavam de BRICS, né? Com a entrada do México, enfim. BRICS ia ser maravilhoso demais. Não, BRICS ia ser muito maravilhoso. Ia ser com a Nigéria. Tá de BRICS? BRICS ainda com N. E aí a gente teve a adesão, né? Essa expansão do bloco, aí o pessoal ficou, pô, vai ser o quê? Vai ser BRICS mais, né? Vai ser BRICS mais 6, né? Vai ser o G11. Enfim, porque agora são 11, né? Os 5 mais esses 6. Olha a conta, tô bem de matéria. Eu vi um nome muito legal que poderia, se botassem as siglas todas, podia ser... merda. Aê, I, BRICS. Tá vendo? Tá vendo Aê, ó. Tipo de coisa que a internet produz. Arábia Saudita, Egito. Aê, Argentina, A, Etiópia, I. Gente, desculpa aí, foi mal, tá? Eu tô indo embora, o episódio acabou nesse momento. Tá, porra, aí podia ser reunião no Brasil. Não, aí trazer da Mercury, Carlinhos Brau cantando aê. Cara, eu já achava que a fala do Lula tinha sido bizarra sobre isso, mas a tua superou. A fala do Lula foi o quê? Pra quem não acompanhou. Mas só atura essa porra. Isso não está no nosso combinado, tá? Eu não sou pago pra isso. A fala do Lula sobre isso, perguntaram pra ele, o jornalista perguntou, ele ficou até com a cara meio de bunda assim, ele, não tô entendendo. Ele o novo nome do bloco. Eita, porra. Novo nome do bloco, presidente. Como é que vai ser e tal? Vai ser BRICS Plus, vai ser BRICS mais 6 e tal. Ele, não, mano, por mim não mudou nome nenhum, não. Tu ganha um nome lá quando você é criança. Quando tu vira adulto, tu muda de nome? Falei, cara, Lula sendo Lula. Não, mas o argumento foi muito bom. Não, o argumento foi muito bom. Tá bom. O nome é esse, vai ficar esse, pô. Aí não vai ser mais siglas, vai ser o BRICS. Mas a diferença é que quando tu tem 5 anos, o teu nome não é alusivo a você ter 5 anos, né? O Aloysio 5, né? Enfim. Mas é isso. Vamos falar do BRICS, então, hoje. E da adesão, né, desses países membros e tal, tudo isso, todas as repercussões internacionais, muito assunto. Acho que a primeira coisa, para você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente e não tem mais vaga ideia, né, do que se trata, engraçado como eu recebi essa pergunta de algumas pessoas, né, mas o que é BRICS? Né? Então, quer dizer, pra gente às vezes é uma coisa que a gente está acostumado a falar, a discutir, a ler, ouvir sobre e tal, e não é tão óbvio para as pessoas. O BRICS é um bloco ou grupo, enfim, formado por 5 países, que inicialmente, na verdade, eram apenas 4, então eram os BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China, que, na verdade, voltando um pouquinho mais atrás, eles se reúnem anualmente desde 2009, mas voltando mais atrás, a 2001, a gente vai para o norte-americano, que talvez seja o mais chateado com a expansão do BRICS, porque era um norte-americano de Wall Street, liberal e tal, não sei o quê, e é um cara que o Jim O'Neill, do Goldman Sachs, visando trazer para os investidores dele, né, as melhores oportunidades de investimento, o cara simplesmente falou de 4 países, né, ainda sem África do Sul, que tinham maior potencial de crescimento nos próximos 50 anos a partir de 2001, né? Então já contando 2001 no caso, o artigo foi publicado em 2001. Então de 2000 a 2050, quais são os países que mais iriam galgar posições, não necessariamente virar um top 5, um top 4 da economia global, mas, enfim, conseguir alçar posições de maior desenvolvimento. E aí surgiram ali Brasil, Rússia, Índia e China, e ele de tanto repetir Brasil, Rússia, Índia e China, Brasil, Rússia, Índia e China, Brasil, Rússia, Índia e China, ele criou um acrônimo, falou, Brasil, Rússia, Índia e China, que neste artigo chamaremos pelo acrônimo BRIC, né? E aí ficou BRIC, o negócio pegou, né? Academicamente, na mídia, começou a ser muito falado, e pegou tanto, assim, gerou tanta produção científica, acadêmica a respeito do assunto, que basicamente esses países começaram a se entreolhar e falar, peraí, tem um cara de Wall Street dizendo que a gente tem esse potencial todo de crescimento e tal. Por que esse cara ele não vai orientar os investidores dele dessa maneira, se isso não for verdade, né? Então, se a gente, de repente, sentasse todo ano para poder debater os assuntos inerentes aí ao nosso desenvolvimento, talvez a gente facilite esse próprio processo de desenvolvimento. E assim começou. Então o BRICS é um bloco econômico, Augusto? Não. Blocos econômicos são ou zonas de livre comércio, união aduaneiras, mercados comuns ou uniões econômicas e monetárias. O BRICS ele não se encaixa em nenhum deles, né? Ele basicamente é um fórum, é uma reunião internacional, uma reunião de pauta, né, que esses 4 países passaram a ter
de 2000... Você tá rindo porque a gente tem essas reuniões. É verdade. Enfim. Só que a gente decide coisas importantes no BRICS. Tá A diferença é essa. Tô falando que ele tá pretencioso hoje. Enfim. E aí a gente passa a ter essas reuniões de pauta, né? Essas reuniões, elas vão em breve, logo com 2 anos de bloco, já trazer um novo membro, que foi a África do Sul, que entrou com a importante função de resolver a pergunta de qual era o plural de BRIC, né? E ficou com o S de South África, né? Entrou pra isso, né? Enfim. Aí a gente botava, quando falava os BRIC, ficava esquisito. Falava os BRICS, aí o pessoal perguntava por que tinha o S, né? Aí a gente metia um apóstrofe S, falava, porra, tá de frescura. Então resolveu. Pro Rio de Janeiro, pra Carioca, fazia sentido. Tipo, a gente fala os cria, os cara. Agora, pra outra galera, não faz sentido nenhum. Os BRIC. Então, foi isso. Basicamente, não é um bloco formal, sim. né? Mas passa a ter muitos acordos formais. E uma última coisa interessante, que eu acho que vale mencionar, pra gente também é uma coisa que tá dentro do domínio do que a gente fala, mas pra galera que tá em casa pode não ser uma coisa tão óbvia assim. A gente tem 2 grandes instituições de crédito internacionais, quando você ouve dizer que o teu país está com a dívida externa, deve dinheiro para fora, para outros países e tal. São o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial, né, que emprestam cada um tipo de crédito ali. A gente um dia pode destrinchar isso, mas são os 2 grandes organismos, né? Tirando os blocos econômicos, a União Europeia e tal também, mas aí vai fazer só para os países membros deles. O BRICS, por exemplo, ele já rendeu, além de vários acordos bilaterais, alguns ali trilaterais, enfim, juntando alguns países do grupo. Talvez a coisa mais relevante institucionalmente foi o novo Banco de Desenvolvimento, né? O que as pessoas chamam de Banco do BRICS. E, inclusive, hoje em dia, quem está após eleição do Lula no ano passado na presidência do Banco dos BRICS é a senhora Dilma Rousseff, nossa ex-presidente. Então, a gente tem aí um jogo de tentar criar um organismo de crédito internacional alternativo, né, a esses outros e mais focado nas demandas dos países em desenvolvimento. Então, assim, esse é só um exemplo de como esse grupo não é um bloco, talvez nem venha a ser nunca um bloco, até pela dispersão geográfica, pelas diferenças entre os países e tal, mas que, enfim, pode render boas coisas e bons frutos. É um contraponto ou não? Não sei. Mas se quiser ser, é grande o suficiente para isso. Porque são 11 países contra 7, mas se você for, tá certo que é mais diluído, então, mas se você for considerar somente em volume, é mais riqueza acumulada em PIB do que no G7, pelo menos em paridade de poder de compra. Né? Paridade de poder de compra, você vai ter 33% do G7, da economia global, 1/3, né? E o BRICS ligeiramente acima de 1/3, 35%, 36%, depende da forma de cálculo ali. Então, cara, é mais de 1/3. É assim, tipo, G7 é 1/3 da economia global, BRICS é 1/3 e o resto é o resto. Caralho, é muita coisa, né? É muita coisa. Outra coisa, 42%, se eu não me engano, da população global. Isso é surreal, cara. Índia e China somadas, dá pra quase arredondar aí pra 3 bilhões de habitantes de um mundo que tem 8, né? Tu vai somar esses 6 que entraram, dá perto de 400 milhões de habitantes. Então você já vai para 3,4, 3,3, vai, para não exagerar, né? Você ainda vai ter aí o Brasil, a África do Sul e a Rússia, que arredondando todo mundo dá mais uns outros 400, né? Porra, tu tem quase 4 bi de um mundo que tem 8. Tu tem quase metade da população global, 42% da população global.